Olá pessoal, eu sou o Nicolas do quinto semestre de Pedagogia da Facfeia e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, mas que vem gerando dúvidas até hoje. Olá, boa noite. Eu sou a Sofia. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada por aceitar nosso convite. Estamos muito felizes com a sua presença. Agora a gente gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua rotina na clínica, se pudesse explicar um pouquinho para nós. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, sou neuropsicóloga. Já fazem 4 anos que eu atuo dentro da área de aba com crianças neurodiversas, crianças com TOD, TDAH, entre outras questões. E realmente a questão do autismo é uma das questões mais faladas hoje em dia, que poucas pessoas sabem o que vem acontecendo, o aumento do diagnóstico, dentre outras coisas mais. Bom, agora a gente vai para um bate-papo, a gente tem algumas perguntas para você, tá? A primeira pergunta é o que despertou em você esse interesse, né, em se especializar nessa área do autismo e como que essa visão mais ampla de todas essas suas formações tende a facilitar no atendimento com cada paciente. Certo. Bom, a questão, a gente precisa entender primeiro a questão do autismo, né? O transtorno do neurodesenvolvimento, o aumento até da questão do diagnóstico, é por conta que tem muitas pessoas de nível de suporte que na fase adulta têm fechado o diagnóstico. Né? Antigamente, anos atrás, a gente só via crianças ou adolescentes com nível de suporte 3 que fechavam o diagnóstico, né? Após a minha formação, o meu primeiro contato foi assim que eu me formei. Comecei a trabalhar numa clínica, né? A clínica Transcender foi o primeiro contato com crianças autistas. Queira ou não, é até uma crítica muito construtiva. Dentro da graduação, a gente ouviu falar assim, muito pouco sobre a questão de autismo. Até nós aprendemos sobre o autismo dentro da parte de outras disciplinas, né? Até de forma equivocada, e era muito pouco que a gente ouvia. Então, assim, meu primeiro contato foi nessa clínica, né? O que eu me apaixonei de primeiro momento foi um choque para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar ao certo como que era a prática. Teoria e prática são coisas diferentes. E assim, na minha primeira semana já, o meu primeiro contato com crianças, eu fui mordida, e aí eu fiquei, uau, será que é isso que eu quero para minha vida? Será que é essa área que eu desejo continuar seguindo? E aí você vê o sorriso de cada um, você vê as conquistas de cada passo a passo, coisa simples. Crianças que têm dificuldade de comer, às vezes com um garfo ou com uma colher que você vê ela comendo, você fica, uau, que conquista. Então é isso que motiva, né? E me motivou a continuar e apaixonada por essa área também. Agora vamos para a segunda pergunta. Quais são aqueles primeiros sinais que costumam aparecer e que servem de ponto de atenção para os pais buscarem uma ajuda, uma avaliação? E o que você diria para aqueles pais que têm medo ou sentem culpa para quando vem esse diagnóstico? Então vamos lá, questão do diagnóstico, né? A gente estava falando, é uma questão muito importante. Então, assim, hoje a gente vê que tem muita informação. Hoje você entra lá no Instagram, você entra no YouTube, tem alguns recortes. Né? Então, hoje está tudo mais informatizado. Antigamente não tinha esse acesso que nós temos. Até por isso que muitos pais estão levando, de novo, tem atraso de fala, tem tal coisa, vou levar meu filho no médico. Então, assim, eu até escrevi um artigo sobre essa questão do luto por parte dos pais, assim, que recebem o diagnóstico. Tem muitos pais que às vezes o filho tem um diagnóstico e que ele demora um pouquinho para procurar por ajuda. Porque a gente fala que os pais entram em um processo de luto. Ou seja, tem todas as etapas, a aceitação, a negação. Então os pais passam por toda essa etapa, por todo esse processo. É muito difícil, certo? Então, assim, essa questão do diagnóstico é o primeiro passo. E quais são os sinais? Atenção, você pai, você mãe, que a gente tem que ficar ligado aí. Habilidade social. É aquele aluno, vocês que são da área da pedagogia, aquele aluno mais quietinho dentro da sala, aquele que não dá trabalho, que fica ali no cantinho, né? Às vezes aquele aluno que tem movimentos estereotipados, a gente fala do flap, né? Ou questão, às vezes, de aproximar as coisas do rosto, assim, é uma das questões. E às vezes a própria questão linguística também. Aquele aluno, às vezes, que não fala tanto, principalmente o berçário, uma questão muito importante, que não tem o contato visual. Então, são coisas que os pais têm ali, de certa forma, estar antenados. Vocês, por serem futuros pedagogos aí, eu falo que a escola, muitas das vezes, faz esse encaminhamento para nós psicólogos, né? Então, os professores também têm que estar atentos, né? E informatizados nessa questão. Porque muitas das vezes quem vai ser o porta-voz dessa criança são vocês como futuros professores ainda. A gente vê muito, né, no pré, acho que mais nos menores, a maioria dos professores que tem essa Sim. visão. Até acho que o que mais a gente vê é o andar na ponta dos pés, né? Sim, e a gente fala que as coisas estão atualizando. Antigamente, as questões sensoriais até não entravam como critério,
Mas futuramente a gente vai ver essa questão de andar na ponta dos pés, né? Ou a criança que não corresponde quando é chamado pelo nome, que é uma das questões que eles têm muita dificuldade. É porque a gente fala que a questão do autismo não é uma questão de característica física, como o síndrome de Down, que a gente fala que o síndrome de Down é uma questão do cromossomo 21, a trissomia 21. Já a questão do autismo é uma questão extremamente cerebral. Sim. Então não tem coisa pior do que você falar assim, nossa, mas ele não tem cara de autista. E não é uma questão de cara de autista, né, ou não. É uma questão da funcionalidade desse cérebro ser diferente. Né? Para nós, às vezes, a gente, vamos para um passeio, tá lá com os amigos, a gente vai lá no bairro do Portuga lá comer. Ok. Não, gente, a gente vai em outro lugar. Mudou. Para uma criança, não. Então você vai falar, a gente vai em tal lugar comer. Ok. Onde a gente vai comer? Que horas a gente vai? Com quem a gente vai? Então tem toda uma previsibilidade que a gente precisa dar para essa criança e para esse adolescente também. E como que a gente ajuda a tirar da cabeça das pessoas aqueles mitos que vemos sobre a agressividade, o isolamento dessas crianças, até mesmo na sala de aula a gente vê, se as crianças que estão na sala sabem que eles estão lá, já ficam meio assim, por conta desses mitos. Vou contar um fato verídico, não sei se todos sabem, mas esses dias eu fui até a sala de uma vereadora, não vou citar o nome, na questão de ética, e ela me mostrou o boletim de ocorrência porque uma professora foi mordida. Foi assim, vou contextualizar para vocês entenderem. A criança autista, o adolescente, ele precisa de uma previsibilidade. E nesse dia, a professora da sala faltou. E ninguém deu previsibilidade para essa criança. E a coordenadora foi tentar ajudar, porque a criança estava bem desorganizada, desregulada, a gente fala bem agressiva, por conta dessa mudança de rotina. E essa criança foi lá e mordeu a coordenadora. O que a coordenadora fez? Foi lá e abriu um boletim de ocorrência contra essa criança. Então, assim, a gente fala que hoje em dia a inclusão não acontece, acontece uma integração. Então, assim, tem crianças que são agressivas, Raquel? Tem. Tem crianças que não gostam da questão do abraço, do toque? Tem também. Mas a gente tem que olhar essa criança como criança, independentemente se ela tem um diagnóstico ou não. Criança é criança. Agora, você costuma trabalhar com a ciência ABA e de que forma essa abordagem ajuda a criança a ganhar autonomia no cotidiano? A gente trabalha sempre em parceria, né? Eu fico brincando que cada um dentro do seu quadrado aí, mas o psicólogo precisa do psicopedagogo, precisa da TO, então a gente trabalha todo mundo em conjunto, certo? Então, assim, qual que é o papel dentro da análise do comportamento? Assim, há muitas críticas em relação à análise do comportamento, porque, não sei se você já ouviu, mas vai virar robô, é tudo robotizado. Então, assim, a análise do comportamento como ciência, ela contribui, né, é uma ciência, assim, que a gente fala, não é método, não é método, é uma ciência, que contribui para a qualidade de vida da criança, porque a gente fala que o intuito principal é que a criança saiba que isso daqui é um copo de água aqui, na casa dela, e quando ela for lá no shopping, a hora que ela pegar uma garrafinha de água, ela sabe que é uma garrafinha de água. Que ela não fique presa apenas ao ambiente clínico, mas a gente fala que ela venha generalizar. Então, a análise do comportamento não é questão de robotizar as crianças, mas de ensinar, né? De intervir com cuidado, com o sentimento da criança. A gente não força uma criança, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, então a gente brinca, assim, a gente brinca, a gente conversa, e aí aos poucos a gente vai inserindo. Qual é o nome da sua mãe? Qual é o nome do seu pai? Que escola você estuda? Qual é o nome da professora ou do professor? Então, assim, com muito amor, empatia e, acima de tudo, igual eu falei, criança tem que ser criança, além do brincar, a gente vai introduzindo questões, né, individuais para essa criança, porque um autista, ele é um. Não existe outro autista igual aquele. Não tem receita de bolo dentro da análise do comportamento. Eu converso até com as mães. Aquilo que dá certo para o seu filho já não dá certo. Então, a gente sempre tem que se reinventar como profissional para a gente ver aquilo que é melhor para a criança. Então, por exemplo, às vezes a mamãe Raquel quer levar meu filho para o shopping e ele não consegue ir comigo. O que a gente pode fazer? A gente faz o processo de aproximação, a gente conversa com essa criança, pega fotos, mostra fotos do lugar, até que a criança vai vendo fotos, vídeos, até o momento que a gente consegue levar essa criança para o shopping. Então, tem todo um trabalho aí. Acho que é o passo a passo. Né? É um passo a passo. Bem legal. E, na sua visão, qual hoje em dia é o maior obstáculo para a inclusão dessa criança em uma escola? Dentro da escola, vamos lá. A gente vive, escola também é cultura, a gente vive dentro de um sistema muito antigo. Lá, vamos voltar um pouquinho na história, lá para o antigo. É um sistema de quê? Toca o sino, no caso do sinal, vai para o intervalo, volta.
um atrás do outro. Esse é o modelo. É o sistema tradicional. Né? Esse é o sistema tradicional. Né? Então, assim, o sistema não mudou. Todos os dias a gente vê informação nova, coisas novas, e o sistema educacional continua sendo o mesmo. E eu até falo que o sistema educacional foi feito para parar. Então, se o sistema é antigo, como que essa criança autista vai ser incluída? Ela não é incluída, ela é integrada. A gente vê, eu já fui acompanhante escolar, eu vejo muitas das vezes o professor não tem nem contato com essa criança. Ele fala assim, ó, eu tenho 25 alunos, não dá? Não tem como eu me achegar. Mas eu já vi também muitos professores que pegou na minha mão e falou assim, vamos lá, vai dar certo. Professores interessados, que procuram estudar, que procuram se especializar. Vai de professor para professor. Então você pode escolher ou pegar o seu diploma e só guardar ele numa gaveta e ter aquilo para você, ou você pode procurar se especializar. Né? Então, qual que é o diferencial dentro da área educacional? Um professor que busca conhecimento. O professor que busca conhecimento é um professor que inclui a criança. Eu já vi uma professora que ela saía, às vezes, quando a criança estava desorganizada, ela falava assim, Raquel, eu vou sair com a turma, enquanto ela acalma. Então, a gente tinha essa parceria, ela me olhava, eu já ia falar, ó, é o momento, tá desorganizado. Aí eu já, vamos lá, pessoal, vamos, sem excluir. Não precisa falar, olha, a amiga tá lá, a amiga é autista. Galera, vamos tomar uma água, respirar. Ela de cada turma. E ela pedia sempre pra alguém, ó, vê lá com a Raquel se eu posso entrar. Olha só que parceria, né? Então, a gente tinha essa parceria. Então, assim, o profissional, né, que vai incluir ou excluir ou integrar, o que vai diferenciar a formação dele. E a empatia acima de tudo. A gente vê no nosso dia a dia, né, o professor que tem a empatia e o que não tem. Sim. Porque, por exemplo, na escola em que eu trabalho, tem os professores que estão mais afim, vamos colocar assim, né, de estar junto com aquele aluno, e o professor que faz a mesma atividade para todo mundo e não tem essa parceria, até com a gente. Né? Sim, tem muitos alunos, eu falo, que estão interessados, que estão querendo aprender. E a gente vê profissionais dentro da área educacional que de fato tem um currículo muito bom, abrangente, só que assim, eu até vejo de outro lado também, vocês, como futuros pedagogos, infelizmente, não tem na grade de vocês uma análise do comportamento igual tem no curso de psicologia. Né? Então, vocês também não têm informação. Então, onde está o erro, Raquel? Na própria grade da turma de vocês. Entende? Então, vocês também não estão preparados para ver essa demanda. Tem um neurologista, o Dr. Paulo Liberadesco, que ele fala que daqui a um tempo só vai ter criança lá dentro de sala de aula. E os professores? Vocês vão ter formação para isso? Vai ter um curso? Da instituição que seja? Né? Vai ter um curso, vai ter uma formação, vai ter um treinamento? Né? Porque uma coisa é você ouvir falar sobre autismo. Outra coisa é você trabalhar na prática. Entende? Então tem que ter uma formação especializada para vocês. E é uma constante aprendizagem, você tem que estar sempre estudando, porque sempre novos casos, sempre novas coisas aparecendo, se você você fica parado no tempo e você não consegue avançar. Por isso, sempre esse estudo, sempre. Não para só, igual você falou. Pegou o diploma, parou de estudar. Não para. A gente vê essa maior dificuldade dos professores que se formaram mais antigamente. Tem muito disso. Os que estão se formando agora, já tem mais a visão, né, do que está hoje em dia. Eu vejo, assim, os professores até mais jovens um pouco mais interessados. Mas a gente respeita, né? Porque cada um pensa de uma forma, a gente não pode impor certas coisas, mas a gente vê muitos professores cansados. Eu vejo também na educacional muitos professores afastados também por a questão de saúde, por esgotamento, burnout, dentre outras coisas aí. Mas esses professores escolheram essa área. Então, ou de certa forma se aposentam, né? Ou procuram sempre dar o melhor para os seus alunos. A gente vê muito o autismo na infância, mas que nem esses alunos que na época não eram laudados por não ter essa facilidade que tem hoje em dia, como esses alunos que cresceram sem esse apoio, né? Como que esse suporte hoje em dia desse autista que não teve o seu apoio quando era menor para hoje em dia? A gente fala de um diagnóstico tardio muitas das vezes. Tem até um psicólogo que ele chamou o Saulo Massarda, um dos marcos aí da questão do autismo. Ele tem 2 filhos de nível 3 de suporte, inclusive ele descobriu recentemente que ele tem autismo, tem 40 anos. Então, assim, hoje ainda, de certa forma, é possível você fazer uma avaliação.
tem os diferentes tipos de avaliação, uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, que vai estar lá os marcos, as questões tudo certinho. Eu sempre falo assim, tem pessoas que discordam, assim, é só se interferir na vida, né? Nível 1 de suporte é funcional, trabalha, mas poxa vida, será que essa pessoa não está lutando, né, contra algumas questões? Às vezes era o patinho feio lá da escola lá, e aí, quanto adulto, ele não é usar um diagnóstico como muleta, mas eu falo que o diagnóstico é um ponto de partida, de início, que você começa, é o esclarecimento de dúvidas que você tinha. Então, poxa vida, quando eu era pequeno, eu ficava enfileirando carrinho, eu tinha uma pasta de cartão de orelhão. Então você fica assim, poxa vida, eu sou autista, é o meu diagnóstico, é a minha dificuldade. Eu não sou um patinho feio, eu tenho uma dificuldade. Então, até como forma de incentivo, né? Igual a questão da informatização, poxa, eu acho que eu sou autista, eu estou vendo alguns vídeos, eu estou vendo alguma coisa, procure a avaliação de um profissional especializado, ou neurologista, ou psiquiatra, né, infantil ou de adolescente que nós temos, ou uma avaliação neuropsicológica, para de fato tirar a prova se realmente é ou realmente não é. Porque não tem coisa pior do que a gente ficar a nossa vida toda carregando coisas que no final eram um diagnóstico e a gente não teve isso. Então isso também é um choque. A vida toda lutando contra nossa, lá, o esquisito, né? O motivo de bullying, ela é esquisita, ela não conversa com ninguém. Olha no olho, menina, ela faz tal coisa. Então, assim, isso machuca muito. Hoje a gente vê, segundo os dados, o autismo é mais comum em meninos, né? Só que em mulheres a gente percebe que quando a gente vê, já é mais severo futuramente. Por quê, Raquel? Porque a gente vê, às vezes, uma menina fazendo flag, uma menina, e fala, opa, tem alguma coisa de errado. Mas e a menina que conversa olhando nos olhos de uma forma forçada? E a menina que fica com aqueles movimentos repetitivos com ansiedade? Então tem esse sofrimento também. A gente fala que o nível 1 de suporte é o mais propício à questão do suicídio, por exemplo. E pouco se fala sobre isso. Né? Porque é aquele que, né, a mulher, eu falo que é muito pesado porque ela tem que olhar nos olhos, ela tem que resolver tudo, ela já aprende a brincar de boneca desde criança. Né? Então ela, entre aspas, aprende a dar conta de tudo. E aí, futuramente, se torna aquele autista, mas, entre aspas, funcional. Mas funcional a que preço? A que custo? Muitos acabam se suicidando por não saber o que de fato tem. Se você pudesse dar um conselho, aquele conselho assim, de ouro para a sociedade, sobre como lidar com essas diferenças, qual seria esse conselho? A gente tem uma frase na clínica que é assim: como você trataria o seu filho? Você vendo ali seu paciente, você seria atendido por você mesmo? E aí quando a gente olha, por exemplo, às vezes alguém que tem filho fala assim, mas meu filho não é autista. Mas se seu filho fosse? Você gostaria que ele fosse excluído do lanche de alguns momentos? Você gostaria de ser taxado como o agressivo? Ninguém senta perto dele. Não, eu não quero. Tem família que fala isso. Não, eu não quero que meu filho senta perto de fulano. Eu não quero que meu filho senta perto de ciclano. Então, acima de tudo, a gente tem que ser humano. E olhar para o outro como humano. Eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim. Né? Então, essa é a maior questão. A gente vê muito a falta de empatia e de compaixão. Porque eu falo que essas mães, esses pais, essas famílias, enquanto a gente está aqui conversando, tem pai que gostaria de estar com o filho e com a filha no shopping. Mas eles estão cansados, tem muita criança dormindo agora. Por quê? Porque o filho foi para a escola e foi para a terapia. Então a gente pode ter esse momento aqui de descontração, de estudo. Só que tem muito pai tentando ver se o filho consegue ir ao banheiro sozinho. Tem muito pai que não sabe se o filho vai conseguir falar. Tem muito pai que só quer que o filho consiga abrir a tampa de um Yakult. E ele não sabe se isso vai acontecer. Sabe qual é a maior questão, o maior medo que eles têm? E se eu morrer? Quem vai cuidar do meu filho? Ele não consegue se virar sozinho, ele precisa de mim. Então a gente precisa ser humano. Parar um pouquinho de ficar olhando para o próprio umbigo e olhar para quem está do lado da gente, que às vezes quem está do nosso lado está sofrendo, só precisa de um abraço, de um bom dia. Que a gente parou de ficar olhando para o outro. A gente fica olhando só para a gente. Esquece do outro. A gente precisa ter mais empatia. Nos colocar no lugar do outro. Exato. Realmente, um conselho de ouro. Tá, agora para finalizar a nossa entrevista,
Olhando para você daqui a 10 anos, como você espera que essa sociedade, que a nossa sociedade esteja lidando com o autismo, né? E o que você sonha em ver de diferente nas escolas ou nas cidades? O que você acha que... Uou, 10 anos. Vamos lá. Eu vou abrir em primeira mão. Tem um projeto que eu tenho, que está em andamento. É um projeto que chama Help School, né, que significa ajude a escola. Isso é muito em função das visitas escolares que eu faço. E tem muitos professores que falam assim, socorro, a gente precisa de ajuda, a gente não sabe o que faz. E daqui 5 anos, o que a gente vai fazer? E esse projeto ele tem como intuito ajudar professores de apoio e cuidadores. Então, é um treinamento que a gente está tentando ver ainda com a questão das instituições. Eu vou abrir também para a questão das escolas particulares, né? As coisas estão encaminhando. Então, assim, esse projeto ele vem para ajudar, né, a área educacional em específico. E penso que talvez com a implementação desse projeto aqui na cidade de Araçatuba, né, que esse projeto aqui faz um tempo já que eu venho montando, se der certo, eu pretendo que daqui 5, 10 anos tenhamos professores preparados, crianças mais tranquilas, com a intervenção adequada, com um preparo adequado para os professores, né? Então, uma parceria aí de escola, professor, clínica, tem tudo para futuramente a gente ter um sistema mais estruturado e bem mais preparado. Eu acho que isso é maravilhoso, porque a gente vê muito a falta dessa comunicação, né? Entre esses mesmos que você falou. Não tem. E esse projeto, ele proporciona isso, de certa forma. Ensinar. Porque todos os dias a gente aprende uma coisa diferente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, por compartilhar tanto suas experiências quanto esse seu projeto maravilhoso. Espero que a gente possa estar desfrutando dele daqui 5 ou 10 anos, como você mesmo disse. Muito obrigada por estar aqui, rotina corrida, mas mesmo assim abrir um tempinho para ter esse bate-papo com a gente. Somos muito gratos por ter você aqui hoje. Agora a gente vai te entregar uma lembrancinha de agradecimento. Muito obrigado. Ai, que capricho de pedagogia, né, gente? A gente tem agora, ó, nossa arte. Tá, combinando com aqui, ó. Eu vou. Eu que agradeço pelo convite, me sinto muito honrada. Eu falo que meu coraçãozinho com a parte universitária eu gosto muito. Futuramente, aí, no mês de agosto, vou ser professora da turma de terapia ocupacional. Sempre que precisar, fico às ordens, tá bom? O que eu puder ajudar, tá bom? Sucesso pra vocês, meninos. Obrigada pra você também. Você também. Até mais, galera. Tchau. Tchau, tchau. Beijos.